Cascas, juntos em mais um vídeo insano aqui no canal. Galera, hoje é dia de festa. Hoje o Gramatic no YouTube está em festa porque alcançamos, graças a você, graças ao Brasil, a marca, a incrível marca de 150 mil inscritos no canal. Isso é muito importante, gente, pra gente, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Estou muito emocionado, estou ofegante. Já acordei fazendo barulho no Instagram, com um monte de promoção para a galera do Instagram. Trago aqui também para meus alunos do YouTube, meu curso, né, minha assinatura de 12 meses por 150, gente. Claro que tem que ser 150. O Clube do Pedrão, tá? O Clube dos Cascas também com outras matérias, também em promoção. Tá tudo aqui na descrição, beleza? Pedrão, só quero português. Cara, 150, 12 meses, com acesso a tudo que você imaginar, cara. Tudo. Teoria, texto, live, todas as bancas do mundo para você treinar, beleza? Durante 12 meses. Não é por mês, não. Paga uma vez só. Cara, tá muito bom. Muito obrigado do coração. O Gramatic tá aí. Agora rumo aos 200k, né? Podemos sonhar ou não, Brasil? Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa. Gente, hoje a gente vai trabalhar com classe de palavras, morfologia. Isso, qualquer edital do mundo, tá? De qualquer certame, de qualquer concurso que você venha enfrentar, você vai ter que encarar. Então, eu escolhi algumas bancas aqui, beleza? Algumas nem existem mais aí em concursos, mas que acabaram deixando muita saudade. Eu tenho gramáticas dessas bancas, tá? E eu vou falando aqui sobre elas. São bancas tradicionalistas, né, que pegam ali pesado mesmo a norma culta, pegavam, né, pesado, e eu venho aqui compartilhar com vocês, beleza? Vamos nessa então. Olha só, baixa o material de apoio, tá? Bem bonitinho aí. Vamos nessa fazer bonito. Quero capricho, hein? Quero capricho nesse material, beleza? Vamos lá. Ó, obrigado, Brasil, tamo junto. Pedrão, vamos nessa então aqui, dar uma olhada. Olha só que legal. A primeira banca, a NCE, da UFRJ, alô Rio de Janeiro, beleza? Uma banca bem antiga, que era punk na cobrança aí da norma culta. Ela joga aqui um textozinho e diz assim: a forma verbal podemos situar é um exemplo de. Isso é um tempo composto, é uma forma passiva, é uma forma nominal, é uma locução verbal ou uma forma simples. Galera, vamos nessa. Olha só. Cobrar locução verbal em provas, em bancas tradicionais, você tem que primeiro conhecer os tipos. Cada forma tem seu tipo. Então a gente tem o tipo composto, a gente tem a forma passiva, a locução verbal. Vamos fazer o seguinte para ficar bonito? Olha só, em anotações aqui, tá? Você vai pegar uma cor legal, você vai botar a primeira questão. A gente está falando de locução verbal. Capricho, tá, gente? Por favor, tá? Locução verbal. E olha a aula que eu vou te dar de locução verbal, cara. Em menos de 3 minutos. Bem menos. Olha só. Você vai colocar bem assim, ó. Um bração para cá, um bração para cá. Vai colocar infinitivo, infinitivo e gerúndio, tá bom? Organizado assim. Então, as formas nominais, infinitivo e gerúndio. Vai trocar a cor da sua caneta e vai colocar bem assim, ó. Locução perifrástica. Já já a gente fala sobre isso, tá? Pedrão, vou trocar a cor da caneta, pegar aqui um lilás e vou colocar particípio do outro lado. Outra forma nominal. Olha que massa aqui, velho. Bração, bração. Beleza? Pedrão, aqui eu vou colocar o seguinte. Forma passiva. Troca a cor da caneta e coloco tempo composto. Caixinha, caixinha, caixinha. Cara, se você organizar isso bem legal, você vai estudar isso aqui em menos de 3 minutos. Pedrão, locução perifrástica, eu já vi em alguns editais de bancas tradicionalistas, IDECAN, FGV, Carlos Chagas, tudo que tem lá no Clube do Pedrão para você treinar. E você vai encontrar muito isso aqui. Tá? Qual a alternativa que tem um destaque aí de uma locução perifrástica? A FGV adora isso, a IDECAN adora isso, as bancas tradicionais federais. Beleza? Pedrão, é qualquer locução que eu tenha como forma nominal, o infinitivo ou gerúndio. Acabou, fato, ei, acabou, acabou. Beleza? A forma passiva, a gente vai encontrar quase sempre o verbo ser, mais o particípio. Então, o garoto foi ferido. Foi, verbo ser, ferido, particípio, forma passiva, ok? Tempo composto, a gente tem
aqui os verbos auxiliares, os verbos ter e haver, mais um particípio. Então, eu tenho andado distraído, poeta Renato Russo aí, beleza? Isso é um tempo composto. Eu havia amado quando o verão acabou, havia amado é um tempo composto, filho. Só isso. Porque quando a banca cobra, as federais, ela cobra exatamente assim, ó. Aí você, Pedrão, isso aqui eu tenho infinitivo. Se eu tenho infinitivo, isso aqui é uma locução perifrástica, LP. Aí eu venho aqui, ó, locução verbal. Beleza? Não é um tempo composto, porque eu não tenho ter e haver aí. Não é forma passiva, porque eu não tenho um verbo ser. Não é só forma nominal, porque eu tenho um auxiliar também aqui. Não é isso? Ó? E não é forma simples, porque eu tenho mais de um verbo. Forma simples é quando você não tem locução alguma. Eu bebo água. Bebo é forma simples. Beleza? Então, tempos compostos, locução verbal perifrástica e forma passiva, nesse esqueminha que a gente fez, fica muito gostoso, fica muito legal você trabalhar, você memorizar e fazer bonito em qualquer prova aí, tá, das bancas tradicionais. Pedrão, a Sebrasp cobra isso? Não, só banca tradicional. Fique tranquilo, a Sebrasp não cobra tipos de locuções. Ela vai cobrar a semântica do tempo composto, a semântica do infinitivo, a semântica do gerúndio, das formas nominais, mas o tipo de locução ela não vai querer, tá bom? Já que você vai enfrentar. E, ó, quem tiver interesse, vai começar a minha turminha aí, da turma online, tá, gente? Com 8 aulas, 2 meses, dia 7 de junho. O link está aqui da apresentação, para que você conheça. Caso você tenha interesse em estudar Sebrasp, somente Sebrasp, tá aqui, é bem baratinho, R$150, 2 meses, são 8 encontros, aos sábados, das 15, só termina, meu irmão, quando o meu chat tá tinindo, tá todo mundo sabendo tudo, tá? Geralmente 2 horas, 2 horas e meia. Segunda questão, galera, olha que linda essa questão. A banca dá uma situação aqui e fala assim, ó, considerando que a ação de agredir, então ação, Pedrão, verbo, beleza, agrediu o jogador brasileiro Antônio Carlos ocorreu antes, ó, do jogador, ó, antes. Então, essa ação ocorre antes. Uma ação, cara, decora isso. Toda vez que cair na sua prova, uma ação que ocorre antes. Vamos esquematizar isso aqui, cara. Eu amo isso aqui, velho, ó. Que você fica logo fera, ó. Pedrão, ó, a ação que ocorre antes será sempre de outra ação no passado. Sempre. Beleza? Isso é pretérito mais que perfeito. É uma ação com outra ação. Tudo no passado, que vai acontecer antes. Beleza? Ó, também o quê? Passada. Você não erra, velho. É braço do Armlock na veia. Então, Pedrão, ação que ocorre antes. Antes. Esse é o braço que eu já peguei aqui, ó. É sempre pretérito mais que perfeito. É o passado que ocorre antes de outro passado. Aí a gente decora passado do passado. Outro esquema que eu gostava de fazer na época de escola, galera, ó, minha época aí que eu amava esquematizar isso, essas coisinhas em português, eu fazia assim, ó. Porque todo mundo decorava, é o passado do passado. E esquecia a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Troca a cor da caneta. Antes. aí o passado do passado. E não lembrava do golpe no queixo, que tem que acontecer antes. Então, esse passado ocorre primeiro, para depois outra ação no passado acontecer. Então, você fala assim, Pedrão, eu amara quando o verão acabou, terminou. Ou seja, quando esse verão terminou, você já tinha amado. Você amou, ficou na bad, sofreu, foi ouvir o sertanejo, bebeu, ficou louco, chorou, terapia, aí ficou bem. Aí o verão, pô, acabou. Eu adoro, velho. O verbo é muito massa você aprender quando você tem esse tipo de engajamento, esse tipo de aula, beleza? Porque você já começa a associar as palavras-chave e, Pedrão, é só correr para o abraço. Não precisa ter uma aula de 40, né, 40 horas ali, meu Deus, a gente vai olhar os cursos aí, do português do zero, né? Meu Deus do céu, King of the Power, português King of the Power. Aí tem forma risotônica, meu irmão,
o que não cai, velho, pelo amor de Deus. E você fica se matando lá, beleza? 3 também da NCE, vamos dar uma olhada. Ela coloca aqui um textozinho, diz assim, o adjetivo convenientes poderia ser, ó, que lindo isso, cara, equivalentemente substituído por, aí você pega a IDECAN que aqui tem estruturas equivalentes, pega a FGV que aqui tem estruturas equivalentes. Tá vendo? Ó? E eu já treinava com a NCE quando eu era garotão, tá vendo? Ó? Muito massa. Repare, quando ela diz assim, olha o braço do Armlock, tá? Ó. Você tá falando assim, ó, um adjetivo convenientes que vai ser transformado, vai ter que entrar o quezinho, ó. Pedrão, por quê? Porque você está transformando algo que estava reduzido em desenvolvido. Quando você desenvolve um adjetivo, você vai ter que colocar um pronome relativo, porque é uma estrutura adjetiva. Todo pronome relativo abre uma oração subordinada adjetiva. Aquelas que podem ser restritiva ou explicativa, mas aqui é um outro assunto, eu não vou entrar, tá, nessa pegada. Então, se eu estou falando assim, ó, consistem meramente de demarcações que, tá vendo? Eu vou colocar o que, o verbo que vai entrar vai ter que concordar com demarcações, ó. Claro que vai fazer isso. Então, o convém aqui tem que ser com chapeuzinho, não pode ser com agudo, que indica aqui o singular, beleza? Nem, ó, convém com 2 E não existe, tá? O verbo convir, ele deriva do verbo vir. Então, da mesma maneira que você conjuga o verbo vir, e eu quero abrir aulas de conjugação verbal, porque o nosso curso dá um caderno de verbos para o aluno. Ah, é, Pedrão? É. É só você imprimir e começar a conjugar os melhores verbos do mundo. E lá tem o verbo vir e os seus derivados. Então, Pedrão, da mesma maneira que eu conjugo o verbo vir, eu conjugo o verbo convir, intervir. Tem coisa mais horrorosa que você escutar alguém falando que o policial interviu num caso? Meu filho, não é interviu. Se você diz ele veio, ele interveio, conveio, e aí vai. Pedrão, então se eu digo eles vêm, com chapeuzinho, eles convêm, eles intervêm, ele intervém, com agudo. Não é isso? É, Pedrão. Então eu não sabia. Você sabia dessa pegada? Não sabia? Deixa aqui no comentário, que aqui você está sabendo agora, tá? Mais um motivo para vocês. O Gramatica é essencial, cara. Hoje eu fico muito feliz a galera falando aí nos grupos, do Gramatic, do professor, pô, tem que dar meu abraço. A galera printando os vídeos aqui no YouTube, gente indicando, cara, indicando o canal Gramatic no YouTube, no TikTok. Eu não tenho nem conta no TikTok, cara. E aí, as pessoas me mandando os cortes, velho, eu me empapocando de rir. Gente vendendo o meu curso, cara. Cara, isso é ou não é de ser um professor? Qualquer professor no Brasil, como a gente vive, cara, beleza? Com essa missão de passar a mensagem para vocês, você pegar uma coisa. Eu não pedi a ninguém, eu não pago a influência para divulgar meu trabalho. O aluno aqui do YouTube, esse cara, eu vou divulgar esse cara, velho. Eu vou divulgar esse canal, beleza? E foi lá no TikTok, na conta dele. Então, meu muito obrigado. Todos vocês que ficam lá, tá pegando. Fala que eu sou parecido com o Hulk. Jogador Hulk, agora que eu tô barbudo, cabeludo, com o cantor Henri Freitas, acho que é Henri Freitas o nome, algo assim. Muito obrigado, beleza? De coração. E a gente, agora sim, a gente vai abrir, eu não sabia, cara, que eu era conhecido no TikTok, a gente vai abrir um canal lá, uma conta no TikTok, e vai abrir o TikCascas. Hello, TikCascas! E eu, claro que eu vou pedir para que todo mundo aqui siga lá, porque a gente vai botar muita dica, muita coisa assim, bem rapidinha, tá? Bem massa. Bem na pegada do TikTok. Muito obrigado para vocês aqui. Ó, gente, letra A. Mais uma questão linda de verbo. A gente tem que trabalhar com esses verbos, tá? Derivados. Então, cara, do verbo vir, do verbo ver, o verbo requerer, cara, que é maravilhoso o verbo requerer, o verbo reaver, também é punk. Os verbos terminados em EAR, IAR, a tabela do Mário, cara, tem muita coisa bacana pra gente discutir. Eu não quero você fora disso, tá? Eita, nós, conveste! Olha só, galera, aquele inferno do para mim e do para eu. Muito fácil. Se você tem dificuldade, toma agora um gole na sua água. Eu vou tomar um gole também na minha água aqui, tá?
porque a gente vai se divertir com para mim e para eu, de uma maneira muito simples, você vai aprender, tá? Vamos lá, então? Olha só. O professor passou uma tarefa para mim fazer. É o que a gente mais escuta, né, no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu vou te falar, cara, é o seguinte: nunca, jamais na sua vida, chegue para uma pessoa que fala isso, tá? E tente corrigir assim. Ah, você não é índio. Ah, você é índio, você mora em uma oca, tipo assim, porque isso é preconceito, tá bom? Preconceito linguístico. Isso é crime, cara. Crime, ok? Então, não precisa fazer algo assim. Apenas, se caso você queira ensinar alguma coisa, mostrar o correto, diga mim não conjuga verbo. O mim não pode ser realizar ação. Ele não desempenha uma função de sujeito, apenas como complementos. Não é isso? Então, perfeito, Pedrão. Como eu sei que aqui realmente há uma ação, ó, para eu fazer, beleza? Há uma ação aqui, ó, o verbo fazer ele precisa desse agente, o correto é o para eu, não é o para mim. Então, onde tem aqui o mim, eu já vou cortando, ó. E aqui não é tu, beleza? Então, Pedrão, para eu fazer. Olha agora, não se ponha entre... Pedrão, outro erro grotesco que a gente encontra por aí. É o entre eu e você não há mais nada. Meu irmão, isso dá uma agonia, beleza? Entre eu e você não existe. Por quê, Pedrão? Porque quando você vai estudar pronomes, você aprende que os tônicos são seguidos sempre de preposição. Então você vai colocar bem aqui assim, ó. Acho que é a terceira questão, né? Ó. Pedrão, no esquemão. A terceira questão. Você coloca assim, ó, cara, a, mim, a, ti, a, si, a, ele, a, nós, a, vós, a, eles. Tá vendo? Todos os pronomes tônicos, PT, beleza aí, ó. Pedrão, tônicos, eles são seguidos de preposição. Qualquer preposição, cara. Eu gosto de colocar o azinho aqui porque fica bem legal para você logo aprender. A mim, a ti, tá ligado? Então é muito mais fácil. Mas você vai associar, cara, a mim, para mim, de mim, entre mim, tá vendo? Ó? Entre mim. Ah, Pedrão, então muito bacana. Aqui, entre mim. Porque eu sei que isso aqui é uma prep, é uma preposição, beleza? E aí a gente já vai tentando aqui, ó, eu e mim batendo aqui no gabarito. O eu e eu aqui não, já teria aqui o meu gabarito. Vamos só pegando todos para poder aprender, beleza? Se fores à rua, avisa-nos que iremos. Olha só, muita gente gosta de colocar o consigo como se fosse com você. Não é. O consigo, ele é reflexivo. Ele devolve a ação para o agente. Beleza? Então, ó, se fores, aqui tem um tu, cara. Eu tenho que manter essa uniformidade pronominal. Se eu comecei o meu discurso com a segunda, eu termino com a segunda. Se fores à rua, avisa-nos, beleza? Que iremos contigo. Ah, Pedrão, aquele lance do vem pra cá achar você também, vem, foi uma questão da Carlos Chagas disso daqui, uniformidade pronominal. O que está aqui no tópico 3 está cobrando a uniformidade pronominal. Então, eu já tinha resolvido essa questão lá na minha gramáticazinha bem velha, que as coisas estão se arrancando já, e eu não quero perder isso, porque você não consegue comprar em lugar nenhum gramática da banca, questões da banca NCE, por isso eu vou digitar, vou deixar todo digital esse trabalho e gravar tudo isso, que é uma riqueza incrível de norma culta. Norma culta, cara, a gente aprende com bancas sérias mesmo, banca top, beleza? E caiu na Carlos Chagas, uma questão do Tribunal Federal. Vem para cá, o vem é o tu. Vem para caixa você, aí ele bota o você. Aí, tá vendo? Aí não, porque quebrou a uniformidade. Então seria venha para caixa você, ou vem para caixa tu também. Venha para caixa você também. Venha, beleza? A propaganda, ela quebra a uniformidade, mas aí tem a licença poética, é uma propaganda, assim como música, né, isso, os publicitários
eles têm sim a licença poética. Mas você está aprendendo aqui algo sobre a uniformidade. Vamos colocar aqui? Uniformidade pronominal. Isso é muito legal. Para ganhar dinheiro, né? Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ganhar dinheiro aqui. Para mim ganhar fica difícil. Galera, essa quinta aqui é muito massa, preste atenção, tá? Olha só, a primeira coisa que eu vou olhar é que a banca me dá logo uma vírgula aqui, ó. Quando eu dar essa vírgula aqui, eu vou pensar numa pausa. Então eu vou ler assim: para mim, ouvir música é maravilhoso. Quando eu jogo a pausa, o para mim encaixa perfeitamente bem. Só que as bancas hoje, atualmente, não jogam essa vírgula aqui, porque ela é facultativa. Tiram a vírgula, para que você leia assim: para eu ouvir música é maravilhoso. Ou seja, para que você confunda, você pense que existe aqui você vai pensar que tem aí um agente do verbo ouvir. Pedrão, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Porque realmente, quando eu dou uma pausa, é o para mim. Tipo, para mim, estudar é complicado. Para eu estudar é complicado. Quando eu tiro a pausa, cara, o eu entra bulindo aí. Você não vai falar, para mim estudar é complicado. Fica meio que forçado. Pedrão, o que é que eu faço? Você vai tirar aqui, ó, o para, tudinho, ó, e vai jogar no final da oração aqui, ó. Joga pra cá, cara. Ouvir música é maravilhoso e boto para mim, para ver se tem sentido. Pedrão, tem. Então o certo é para mim. Pedrão, por quê? Porque você tirou a possibilidade de um agente do verbo ouvir. Você está provando que o verbo ouvir não precisa de nenhum agente. E se eu quiser colocar o para mim no meio da frase, fica legal também. Ouvir música para mim é maravilhoso. Você está aprendendo que o para mim é um complemento do adjetivo maravilhoso e não um sujeito do ouvir. Isso é muito lindo quando você já consegue ter uma técnica simples, sem muita aula, sem muita firula, você não quer saber de tititi, você nem tem tempo para isso, e você aprende comigo assim. Beleza? Pegou aí o macete? Anote direitinho essa técnica, tanto no final, eu gosto de botar no final porque é mais prático. Na prova, você apaga, ouvir música é maravilhoso para mim. Outra sacada que eu vou te ensinar, do para mim, é que quando você utiliza o para mim, sempre tem um juízo de valor. Ou seja, tem um adjetivo, tem a sua opinião. Pedrão, estudar é complicado para mim. Amar é complicado para mim. Então, quando eu uso para mim, tem é complicado, é difícil, é lindo, é bonito, porque você está opinando, você está ali jogando um juízo de valor. Gente, é muito massa, né? Português é muito lindo, é muito bacana. Vamos nessa. Quinta questão. Bem assim, assina a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Para mim, ó, a banca já deu logo para pausa, né, Pedrão? Viajar de avião é um suplício. Pedrão, viajar de avião é um suplício para mim. Poxa, Pedro, que dica! Rapaz! Já posso ir embora? Pode. Vamos ver o resto? Este é um problema para mim resolver. Quem é que vai resolver? Pedrão, eu. Então, ó, para eu. Entre eu não, né? Para com isso. Entre mim. E aqui vai ficar entre mim e ti. Beleza? Você não pode utilizar o pronome também pessoal tu com entre, não. Beleza? Entre mim e ti. A questão deve ser resolvida por mim. Lembre que por é preposição, beleza? E você pode deixar de boa, na lagoa. Pô, a questão resolvida por eu e você, meu irmão, tá repreendido em nome de Jesus Cristo, né, filho? Você fala assim na rua, olha, não, velho, a questão deve ser resolvida por eu. Por eu. Filho, você tem problema. Coisas esotéricas na sua cabeça. Se um amigo seu falar algo assim, cara, se afasta, tá? Não é boa companhia, não. Au! A Pedrão César Gran Rio, que ainda está nativa, né, uma grande banca, a banca universitária, ela não é tradicionalista. Vamos lá. Assinala a opção em que o emprego dos planos pessoais está de acordo com a norma culta da língua. Ó, entre o chefe, posso e eu, Pedro, quando eu tenho entre, não importa o lugar, a localização. Eu não vou usar o eu vou usar o mim.
Tô nem aí. Para mim vencer na empresa é fundamental. Repare, eu não dei pausa. E se você der uma pausa aqui? Como é que você vai ler agora? Botei uma vírgula. Para mim, vencer na empresa é fundamental. Tá vendo que pega? Aí você aprende a fazer o quê? Pedrão, eu vou apagar essa desgraça aqui e jogo para o final, lendo assim. Vencer na empresa é fundamental para mim. Eita de cada peste. Letra B vem. Vem com o Pedrão. Já marquei letra B. Vim falar consigo. Mentira. Já falei. Aqui o povo usa o consigo como se fosse com você. Não, beleza? O consigo ele é reflexivo sobre o debate da manhã. Então vim falar com você, cara. Beleza? Não tem problema usar aqui o você. Show! Tem mais aqui? Tem muito mais, Pedrão. Vamos nessa com emoção. Já lhe avisei do ocorrido. Mentira. Olha só. Toda vez que você pegar o verbo avisar ou o verbo informar, você não pode atribuir dois objetos indiretos para este verbo. Estes verbos, né? Então, Pedro, já li tem função do objeto indireto. Já lhe avisei o ocorrido. Vou tirar aqui a preposição, ó. Ou já o avisei, objeto direto, ozinho aqui pronome, né? O ele. Já o avisei do ocorrido, sobre o ocorrido. Beleza? Informei, avisei, aí vai. Então, não. Fora. Esta linha telefônica vai de mim, ó, eu tenho preposição, estou usando mim, estou usando ti. Não é tu. Aqui está perfeito. Letra E também. A banca considerou o gabarito oficial, gente, a letra B, tá? Só que aqui na letra E não tem nada de errado, não. Tá tudo bonitinho, tá? Nada de errado. Ó, a letra B foi o gabarito da banca, mas a letra E também está correta, tá? Eu tenho a preposição de mim, a mim, para mim, entre mim, por mim, a ti. Certinho, se fosse o tu aqui, aí não. Mas usou bonitinho. Mim, a ti. Show. Ô, Nicera! Ô, saudade dessa banca maravilhosa. Vem com o Pedrão, vamos lá. O item que a preposição sublinhada apresenta mais valor semântico, nocional. Olha que banca do inferno. É dizer o seguinte, cara, eu quero saber a semântica das preposições. Isso em 1900 e bolinha. Vocês não eram nem nascidos. Nem nascido. Tá? Pedrão era uma criança totalmente introspectiva, dentro de um quarto com um monte de gramática e um rock nacional de boa qualidade. Beleza? Então, já aprendemos semântica das preposições. Por isso que meu material tem semântica das preposições. Olha que riqueza de banca. Aí hoje você pega a IDECAN, FGV, Carlos Chagas, Sebrasp, cobrando semântica das preposições. Do que é gramatical, relacional, ou seja, eu quero mais semântica do que gramática. Gostaríamos, quem gosta, gosta de. Aqui é gramática, fora. É regência, tá? Então aprenda, gramática relacional é regência. É um verbo ou nome pedindo, exigindo a preposição, ok? Para acreditar, que acredita em, regência, fora. Eu quero semântica. Digna de, semântica. As verdades que pertencem ao crente. Olha como foi que eu li. Eu peguei esse dia aqui e troquei por que pertence. Por que, Pedro? Porque o sentido é de posse. É a de junto a de nominal. Letra D, eu tenho mais semântica do que gramática. Depende, quem depende, depende de. Aqui é regência, beleza? Fora também, ok? Então decora isso, nocional é semântica, de preposição. O que a gente já estudava em 1900 e lá vai, hoje você, qualquer banca tradicional federal que você vem enfrentar, se você pegar uma Sebrasp, vai cobrar. Aqui cobrou o de com sentido de posse, mas vem um com sentido de causa, um por, causa, a movimento, a limite, até limite, para finalidade, e aí tem várias e várias e várias e várias. Perdão, se o material tem uma tabela, não tem? Tem. Com todas. E eu vou decorar? Tem que decorar, cara. Tem que decorar isso aí. E resolver muita questão. Copy! Vamos lá. Em todas as alternativas, o que funciona como conectivo de subordinação é mais... subordinação. Mas é classificado como conjunção adverbial. Em todas as alternativas, o que funciona como conectivo de subordinação... tá.
Agora eu entendi. Vamos ler direito. Em todas as alternativas, o que funciona como conectivo de subordinação. Beleza. Mas ele é classificado como conjunção adverbial em... Agora eu entendi. O pior é que... Isso aqui é o pior é isso. Não é isso, ó. Aqui é uma conjunção integrante. Eu quero adverbial. Seja lá o que for. Aqui é pronome relativo. Tá? Aqui eu estou querendo adverbial. Aqui é adjetivo. Resta a certeza disso. Aqui é conjunção integrante. Ó. Sem falar no abjeto, oportunismo dos santos, que só nos acodem nas boas. Aqui também é um relativo, né? Pronome relativo. Ou seja, oração adjetiva. Eu quero adverbial. Beleza? Outros adágios são de uma sabedoria certeira. Tanto que, tal que. Aqui é advérbio. Ó, me deu o bracinho do armlock, o tão, o que vai aparecer. Beleza? Aqui é a oração adverbial, subordinada, adverbial consecutiva, tá? Uma consequência. Beleza? Show de bola, muito bacana aí. A palavra que, como classe de palavra, você sabe que vai cair. Brilhante questão que ela está pedindo ali o quezinho como advérbio, tá? Show. Show, 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 show. Aqui é muito fácil, galera, ó. Essa, de quem é? Prodesp. Essa questão hoje, né, que toda banca bota, né? Aí dá um textão, o cara vai ler esse texto desgraçado, para que eu não sei. Pedrão, braço do armlock, eu olho para o lado. Empresa é um substantivo. Aqui é um det. O que é det? Determinante. Ou é artigo, ou é pronome, ou é numeral. Acabou. Acabou. Eu vou ler isso aqui para quê? Para nada. Então, Pedrão, aqui tem pronome, pronome, adjetivo eu vou cortar. Ó. Adjetivo eu vou cortar. Beleza? Aí, Pedrão, ele é indefinido? Não. Algumas, ou perdão, é sim indefinido. Ele não é demonstrativo. Quem são os demonstrativos? Este, esse, né? Aquele, e aí vai. Indefinido, indefinido. Ou A ou C. Vamos pegar outro aqui. Olha o que é que eu faço, ó. Peguei o quezinho, vou olhar para o lado, ó. Oferecem fechaduras que. Fechadura é um substantivo, esse que é um pronome relativo, sempre. Decore. Os pronomes relativos sempre seguem ali um substantivo. Por quê? Porque tem valor do adjetivo. Lembra que eu falei do valor do adjetivo? Então, Pedrão, pronome indefinido, aí ele botou aqui, ó. Ó que banca maravilhosa, ó. Botou aqui, ó. Ó, adjetivo. Tá vendo, ó? Ah, gente, perdão, eu pulei isso aqui. Pulei isso aqui, o já. O já é advérbio, tá? De tempo. Tem um advérbio, ó. Indefinido, advérbio. Indefinido, adjetivo, não. Aí não. Então, letra A. Mas vamos pegar todas aqui, ó. Ó. Advérbio. Aí vem, sim, o quezinho, pronome relativo. A gente já tinha classificado. Íris, olho para o lado. Repare que eu tenho aqui o A. Ó. Esse A é o determinante, lembra? Íris é um substantivo. Do lado, quem vem? Det. Ou artigo, ou pronome, ou numeral. Esse A é o quê? É um artigo. Pronto. Então, íris é um substantivo. Olha aqui, ó, substantivo. Beleza? Nesses é um pronome demonstrativo. Isso aí é pura decoreba, né? Tá? Junto com a preposição em. Tá? O pronome é esses. Ok? Classe de palavra do jeito que cai em todas as bancas, sem ler nada disso aqui. 10. Prodesp, cujos, que e porquê. Aí a banca diz, os termos grifados exercem as funções morfológicas, respectivamente de cujo, Pedrão, é pronome relativo. Decorei, cara. Então já tem aqui, o pronome relativo na A, conjunção não, relativo fica, conjunção não. Tá? Conjunção é só oração subordinada, substantiva e adverbial, beleza? Vamos mais lá, vamos pegar a segunda. É bem provável isso. Isso é bem provável. Quando eu troco o que por isso, eu descubro que é uma conjunção integrante. É uma oração subordinada substantiva. Beleza? Vamos lá.
Pronome relativo, não. Não, Pedrão. Conjunção, sim. Conjunção, sim. Repare que, sem ler lá, tá? A banca já me dá aqui, ó. Pronome relativo, pronome relativo. Então, C e D continua. Sem ler, aqui é malandragem de prova. Véio. São iguais é porque lá é pronome relativo mesmo. O que vai determinar a questão C ou D é se a última é conjunção ou é pronome relativo. Aí eu vou aqui, ó, na última. Aqui, ó, na última, esse porquê aqui, ó. Esse porquê não é relativo. É uma conjunção. Beleza? É uma conjunção. Pode ser aqui uma causa, pode ser uma explicativa, mas é uma conjunção. Beleza? E o quezinho aqui era relativo, tá vendo? Ó? Resultado de uma gordura mais grossa que, ó, de gordura aqui, né? Retoma gordura. Então, Pedro, ali é conjunção. Ali é conjunção, não é pronome relativo. A última é conjunção. Letra C, C de casca. Galera, só questão maravilhosa aqui, classe de palavras. É super importante que você repita aí, tá? Baixa esse material diversas vezes, pega uma aulinha comigo aqui bem básica, as tabelinhas, depois tenta ali, olha, pratique bem o para mim, o para eu, pratique bem aqui a parte de locução verbal, beleza? Pratique também a parte de texto, que a gente não olha para classificar a palavra, a gente só olha com quem está se relacionando. Beleza? E venha fazer parte do Gramatique por apenas 150, 12 meses. O link está na descrição. Ou a minha turma online, Sebrasp, ou o Clube dos Cascas, tudo valor promocional. E mais uma vez, muito obrigado por fazer do Gramatique um canal de relevância para o YouTube. Tamo junto sempre. Fui!